Faltando alguns minutinhos, a gente está aqui dando a última revisada de alguns textos, que hoje eu queria que você pegasse a sua Bíblia, viu? Que nós temos alguma coisa para comparar. Tá bom, filho? Me dá uns 10 minutos lá, eu falo, senão pra vocês. Aí você vai... Não, deixa até uns 15... Tá bom, né? 15. Eu também não sei. Conversando com o meu sonoplasta. Alane, paz. Verônica, paz. Entendeu? Meus amados, vamos lá? Hoje eu quero dar continuidade àquela conversa que nós tivemos ontem sobre questão da responsabilidade. A responsabilidade não é só de Deus, né? E hoje a igreja, o que ela mais faz é colocar a responsabilidade sobre Deus. Ela coloca a responsabilidade dela a Deus de ser abençoada. E aí isso é o evangelho das ofertas, né? Porque o evangelho do reino de Deus, nessa Deus não tem mais essa responsabilidade, não. Entendeu? Deus não tem essa responsabilidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que, lá em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é interessante que quando a gente consegue viver o evangelho do reino de Deus, nós vamos compreender algumas pequenas coisas que passam desapercebidas. Uma das coisas que passa desapercebida é a questão de que as pessoas confundem os papéis. Lá em João capítulo 3, verso 35, diz que o pai ama o filho e entregou tudo ao filho. Então hoje nós precisamos compreender que tudo é em Cristo. A bênção está em Cristo. Bendito Deus, o Pai, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre algo que se nós... Eu estou começando a entender. E eu espero que hoje você entenda isso. Eu quero falar com vocês sobre a genealogia de Jesus. No capítulo 1 de Mateus, se você estiver aí com a Bíblia, abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, verso 17. Você vai ver que diz a seguinte maneira o texto: de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não tem algo que questione isso. Nós já temos provas vivas sobre isso. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre a verdade da palavra de Deus. Mas para nós entendermos a verdade da palavra de Deus, nós precisamos examiná-la com a ação do Espírito Santo. De sorte, olha só, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos contar comigo para ver o que Deus quer falar conosco? Vamos lá? Conta comigo. A primeira leva das 14 gerações. Abraão, 1. Isaac, 2. Jacó, 3. Judá, 4. Farés,
5. Esrom, 6. Arão, 7. Aminadab, 8. Nasson, 9. Salmão, 10. Boaz, 11. Obed, 12. Jessé, 13. Rei Davi, 14. Bateu. Está na Bíblia, né, pastor? Né? Mas vamos lá agora na quarta geração, 14ª geração. Pega uma água para mim, Jacques, por favor. Salomão, 1. Roboão, 2. Abias, 3. Asa, 4. Josafá, 5. Jorão, 6. Osias, 7. Joatão, 8. Ezequias, 9. Manassés, 10. Amon, 11. Josias, 12. Jeconias, 13. Acás, 14. Bateu. Agora vamos para a última geração, que é as 14. Conta comigo. Salatiel, 1. Zorobabel, 2. Abiúde, 3. Eliaquim, 4. Azor, 5. Sadoc, 6. Aquim, 7. Eliúde, 8. Eleazar, 9. Matã, 10. Jacó, 11. José, 12. Jesus, 13. Uai, a Bíblia está errada? Não. A Bíblia não está errada. É porque a 14ª geração somos nós. O corpo de Cristo. É interessante quando você olha para a palavra de Deus e você, na dependência do Espírito Santo, você começa a compreender algumas coisas. O meu irmão, ele escreveu um livro chamado A Igreja Real. E quando a gente olha aqui para essa genealogia, a gente não vê Adão. Porque é uma igreja, o evangelho do reino de Deus. Quando você começa a ler a história que Mateus escreveu, você vai ver que não se fala sobre, de maneira alguma, sobre o evangelho do homem, mas sobre o evangelho do reino de Deus. E aí não começa com Adão, por quê? Porque Adão nasceu da mulher e Abraão foi o pai da fé, que se relaciona com Deus. E aí quando você olha para cá, aí você vê a sua responsabilidade. A responsabilidade da continuidade à obra que Jesus deu, que iniciou. Só que quando Jesus iniciou essa obra, ele iniciou com a bênção do Pai e com a proteção, com a unção do Espírito Santo. Só que quando Jesus estava aqui, ele concluiu, né? E ele falou em João capítulo 14 ou 16, ele fala assim, olha, eu vou embora, eu tenho que ir embora. Porque se eu não for, o Espírito da verdade não pode vir. Não pode vir. Porque é o Espírito Santo que vai levar a gente a dar continuidade a fazer a obra de Deus.
E quando você abre ali em João capítulo 14, verso 12, você vai ver que Jesus ele fala assim, olha, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Irmãos, está na hora da gente entender isso muito claro, amados. A minha oração é que haja um despertamento no meio da igreja para vivermos como corpo, para nos relacionarmos como corpo, para nós mostrarmos uma dependência um ao outro. Então Deus, na realidade, quer que você entenda que você faz parte da 14ª geração, que é o corpo de Cristo, meus amados. Deus, ele está esperando que a igreja proclame o evangelho dele. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, não adianta tapinha nas costas, não adianta nós sermos legaizinhos, sorridente, alto astral. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ó, pastor, as pessoas, tem gente que quer falar assim, poxa, se a Batista não fosse tão parada, eu iria para lá, porque tem uma palavra. Eu falei assim, gente correndo atrás de movimento. Uma vez uma pessoa chegou para mim, nós estávamos reunidos na minha casa, lá em Aracaju, no apartamento. Aí a menina estava toda detonada. Aí veio, Valéria cuidou, eu cuidei, nós demos o alimento, fortaleceu, glória a Deus. Mas passou um dia, ela falou assim, não, eu preciso de algo mais, pastor. Eu preciso de louvores, eu preciso do coral, eu preciso do banco, eu preciso de tudo. O Espírito Santo falou assim, ela vai desviar. E você vai ter a oportunidade de falar isso para ela. Aí eu falei, olha minha irmã, você está procurando as coisas erradas. As tuas motivações são erradas. Às vezes você quer que as pessoas façam você feliz. Façam com que você se sente bem. Mas na realidade, não é você que tem que se sentir bem. Você só tem que, pela atitude dos outros. Você tem que se sentir bem por você estar sendo usado e aprovado por Deus para levar o evangelho. Nós estamos vivenciando uma faca de dois gumes agora. Falando nisso, eu quero, como presidente, da Igreja Institucional Batista, que saiu, dá uma pausa aí, eu volto, senão eu esqueço, e é muito importante eu avisar isso para vocês. Há uma necessidade de nós continuarmos como estamos hoje. Nós vamos estar mandando as lives, e domingo a gente deve estar mandando o culto também. Agora, porque a ANAJUR, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, deu uma nota sugerindo que nós continuássemos até o dia 17 ou até o dia 18, não se reunir numa aglomeração de pessoas nos templos, porque saiu um decreto aí, foi votado no TRF, segunda instância, que a igreja ela é serviços essenciais, por isso poderia até abrir. Mas, mediante a orientação jurídica da Convenção Batista Sergipana, é que nós continuemos assim. Então, nós estaremos mandando a live para vocês, tá bom, meus amados? Então, vamos voltar aqui. Então, existe a necessidade de você começar a olhar para dentro de você e falar assim, meu Deus, será que eu continuo a fazer a obra de Jesus? A minha responsabilidade é dar continuidade.
Era isso que estava no coração de Deus quando Paulo expressou que ele nos reconciliou consigo através de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, em parceria com o Espírito Santo. Porque, para pensar, amados, o Espírito Santo não prega evangelho para ninguém, nem anjo. Quem prega evangelho somos nós. Somos nós. Somos nós que devemos não apenas falar, mas demonstrar este amor. Atos capítulo 9, verso 20, diz que Paulo anunciava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas no verso 22, falava que Paulo demonstrava que Jesus Cristo era o Senhor. Porque foi por isso que ele escreveu. Foi por isso que ele escreveu lá em 2 carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 8, que todos nós devemos andar com caras descobertas, refletindo a glória de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus Pai que está no céu. Poxa, que privilégio nosso, hein? Que privilégio! Que privilégio que nós temos de dar continuidade à obra salvífica para as pessoas deste mundo, amados. Vamos acabar com as picuinhas em nome de Jesus no meio das congregações. Vamos parar de esperar que o louvor seja perfeito, seja bom, que não seja desafinado, que os instrumentos sejam bem afinados, que a mensagem pastoral seja impactante. Não, vamos parar de esperar isso. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional. O que é um culto racional? Não é um culto, meus amados, só pela nossa razão. É um culto ciente das coisas que nós estamos apresentando para o Senhor. Então pense nisso. Tá bom, meus amados? Eu vou continuar na live. O YouTube eu vou parar por causa do tempo. Mas nós vamos continuar aqui na live, tá bom? Deus abençoe a vocês que vão assistir no YouTube depois. Dá um like lá, curta e proclame, porque isso é palavra do Evangelho do Reino de Deus. Você é a 14ª geração. Dê continuidade o que Cristo fez. Ele veio nos treinar, sendo exemplo. Ele não mandou a gente fazer nada do que ele não fez. Tudo que ele ordenou é porque ele praticou. Tá bom? Vamos voltar só para a live aqui. Um beijo no coração de todos.